Boa tarde, alunos, boa tarde, alunas, boa noite, alunos, boa madrugada, bom dia, alunos e alunas, independente do horário que vocês vão estudar, o importante é estudar para concurso. Eu me chamo Wendel Alves, sou professor de Direito Administrativo. Na nossa primeira aula, a gente viu sobre como deve ser estudado, né? Como a gente tem que traçar nossas estratégias. A gente viu que é interessante estudar por um resumo, sinopse, doutrina, material. A gente viu também a importância de estudar a legislação, é importante mais estudar a legislação do direito administrativo. Não há código de direito administrativo. A gente também viu, galera, que é interessante a gente ver o que trata o edital para fazer um estudo da jurisprudência, de súmulas do STF, do STJ, súmulas vinculantes. A gente também viu a questão dos princípios. Estudar os princípios é importante, tá bom? É uma das funções do direito. A gente também não pode esquecer de estudar a origem da formação do direito administrativo, formação histórica do direito administrativo. A gente traduz esse estudo em uma pergunta: qual é a origem do direito administrativo? É importante a gente saber a origem desse instituto e de vários outros institutos, que a gente acaba facilitando nossa compreensão. Voltar ao passado, se colocar no lugar em que esse instituto é tratado, de como ele é tratado, acaba facilitando o aprendizado, acaba facilitando a compreensão e facilitando também na hora de marcar as questões. Então, assim, eu vou trazer aqui, de forma breve, como o direito administrativo foi formado, quais são os referenciais históricos da formação do direito administrativo. Mas a gente também não pode deixar de estudar a questão da história do direito, a história do Brasil, nos ramos do direito. Por exemplo, direito constitucional, vocês vão estudar o constitucionalismo e também vão estudar as gerações dos direitos fundamentais. Nos direitos humanos, vocês vão estudar a formação dos direitos humanos. Inclusive, eu sou professor de direitos humanos. Vocês vão estudar também institutos como no processo penal, como o sistema acusatório e como esse sistema acusatório foi criado. Vocês vão estudar também. Vocês vão estudar também com base na aplicação da pena no direito penal, como era a aplicação da pena e como é aplicada a pena hoje. A gente acaba visualizando, galera, que hoje o sistema carcerário é um é um estado de coisas inconstitucional. Vocês vão ver o que é isso. Vocês já podem fazer essa pesquisa, porque é um tema muito importante para cair numa questão objetiva ou numa questão subjetiva, tá bom? Então, vamos começar a aula tratando sobre a formação histórica do direito administrativo. A gente justificou a importância de estudar a formação histórica dos institutos, não só do direito administrativo, como direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, direitos humanos, tá bom? Criminologia. É importante fazer esse estudo para facilitar a nossa compreensão. Galera, a formação histórica do direito administrativo, a doutrina, acaba apresentando um consenso que surgiu, o direito administrativo surgiu na França do século XIX. França do século XIX. Repito, a origem do direito administrativo se dá na França do século XIX. O direito administrativo, como disciplina jurídica, tem origem, se forma e se desenvolve na França no século XIX. E como a gente visualiza a França do século XIX? O que é que teve na França do século XIX? Teve a Revolução Francesa. Em 1789, houve a Revolução Francesa e acabou trazendo a ideia de fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. A gente também acaba estudando no direito constitucional o constitucionalismo. A gente acaba também estudando a importância da Revolução Francesa no direito penal, na humanização da aplicação da pena. A gente acaba estudando nos direitos humanos a Revolução Francesa como sendo um marco da origem dos direitos humanos, porque a gente visualiza que, independentemente do autor, a depender do autor, os direitos humanos têm origem moderna, tá bom? Então a gente acaba visualizando que a Revolução Francesa é um marco para o direito administrativo, para o direito constitucional, para o direito penal,
para os direitos humanos. Então, galera, quando vocês forem estudar, vocês também têm que fazer essa ligação com o direito administrativo, penal, processo penal, constitucional, porque quando vocês fazem esse entrosamento, vocês acabam fixando, vocês acabam fazendo revisão e fazendo uma memorização, tá bom? Então, assim, vocês vão ver muito conteúdo, vocês vão ver muitas questões, e a gente acaba tendo que ver, tem que fazer relações para fazer a memorização, para fazer a compreensão, para promover o aprendizado, tá bom? Nesse contexto, qual é o contexto da Revolução Francesa? É que surge uma nova ordem jurídica e política, que é o Estado de Direito. Traduzido, né, podendo ser compreendido como sendo o império da lei. O Estado legisla, mas se submete à lei. Ou seja, o Estado, galera, deve respeitar a lei. Antes de respeitar a lei, o Estado deve criá-la. Então, cria a lei para aplicar e para respeitar. Mediante essa nova ordem jurídica e política, surge também a gente cuidar da relação Estado e lei e Estado de direito. Nesse sentido, acaba surgindo o direito administrativo, como a gente denomina hoje, mas não é denominado como direito administrativo, e é traduzido como sendo um conjunto de normas, leia-se, regras e princípios, que trata da relação do Estado com a lei, da relação do Estado com o direito. Esse é um dos pontos de vista, esse é um dos conceitos que a gente pode apresentar do direito administrativo. Vá com calma, porque o próximo aula a gente vai trazer vários conceitos, várias técnicas, vários métodos para conceituar. A gente está aqui trazendo essa visão geral para a compreensão da formação histórica. Então, a gente sabe que existe um Estado de Direito após a Revolução Francesa. O direito agora é construído pelo Estado e o direito deve ser respeitado por todos que vivem em sociedade, tanto pelo povo quanto pelo agente público. Então, o povo se submete ao direito posto, o Estado, o agente público, se submete ao direito posto. Nesse sentido, a gente acaba visualizando que há duas referências com base que marcam a formação histórica do direito administrativo. Quais são essas referências? A lei do 28 pluvioso do ano oitavo de 1800, lei do 28 pluvioso do ano oitavo de 1800. Essa lei acaba organizando juridicamente a administração pública na França após a Revolução Francesa. Essa lei define o arcabouço. Quando vocês falam em arcabouço, compreende a estrutura e a organização administrativa do novo Estado de Direito, e também houve a criação, a construção do princípio da legalidade. O que se traduz o princípio da legalidade? A legalidade pode ser apresentada tanto para a administração pública quanto para o povo. Legalidade para a administração pública estabelece que o agente público deve fazer o que a lei determina, o que o direito determina no Estado de Direito. Ou seja, há o império das leis. Nesse sentido, o agente público deve respeitar a lei, deve respeitar o direito no Estado de Direito. E a gente acaba visualizando que a legalidade para o povo pode fazer, o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O agente público, por outro lado, faz tudo que a lei determina, tudo que o direito determina. Então, assim, a gente consegue visualizar a legalidade para a administração pública, diferentemente da legalidade para o povo, para o cidadão, tá bom? E, ao tratar da legalidade, a gente acaba trazendo análise do texto constitucional. Eu pergunto a vocês, quais são os princípios que estão previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal? Repito a pergunta. Quais são os princípios que estão previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal? A gente acaba percebendo, pare a aula, pense e responda.
é o LIMP. Professor, são os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professor, eu repito: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Professor, pode bagunçar na prova? Pode, galera. A prova pode trazer legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade. Mas cuidado, porque a prova pode bagunçar com as ordens ou pode trazer outros princípios que não estão previstos no caput. Por isso que é bom fixar, porque é uma questão para muitos fáceis, é uma questão para muitos, sendo muito fácil essa questão, mas para outros acaba trazendo dificuldades, porque a banca gosta de brincar com essas questões, né? Então, assim, tem que conhecer o artigo 37 da Constituição e tem que conhecer o caput, tá bom? Focar no caput, porque apresenta os princípios que regem a administração pública no caput do artigo 37. Professor, qual o princípio ou a princípio que foi incorporado após a promulgação da Constituição no artigo 37? Repito, professor, tem algum princípio que foi incorporado pelo poder constituinte derivado, ou seja, após a promulgação da Constituição? E aí, turma, o que vocês respondem? Sim, a resposta é sim. O artigo 37, caput, apresenta 5 princípios. Porém, o princípio que trata da eficiência foi promulgado por emenda constitucional, ou seja, pelo poder constituinte derivado. Professor, vamos para a Constituição agora, para o controle de constitucionalidade. O princípio da eficiência pode ser declarado inconstitucional? Repito, o princípio da eficiência pode ser declarado inconstitucional? Aí vocês perguntam, nossa, não sei, professor, não sei. Quem vai ensinar direito constitucional é o grande professor Ari Clentes. Ele é fera, ele é um cara excepcional. Mas eu vou responder. Galera, com base na teoria do controle de constitucionalidade, normas originárias, leis, normas que foram criadas pelo poder constituinte originário, não podem ser declaradas inconstitucional. Todavia, normas tratadas, incorporadas na Constituição pelo poder constituinte derivado, ou seja, por emenda constitucional, pode sim ser declarada inconstitucional. Professor, o que o princípio dessa eficiência significou para a administração pública? Para você ter noção, galera. Um princípio levou outro princípio, a gente está estudando direito constitucional, a gente agora vai estudar a administração pública, e vocês acabam fazendo essas ligações. Por isso que é importante fazer essas ligações para a gente acabar fixando, tá bom? Galera, com base na eficiência, surgiu um novo modelo de administração pública. Que modelo é esse? Gerencial Nova Gestão. Esse modelo trata que a administração pública deve ser eficiente, ou seja, a administração pública deve se pautar com uma qualidade e deve promover respostas em tempo razoável e com o menor gasto possível, tá ok? A segundo marco histórico da formação do direito administrativo é o caso Blanco de 1873. Esse caso marcou os primeiros anos da dogmática do direito administrativo. Em 1873, Agnes Blanco, mulher adolescente, atravessava a rua na cidade. Eu não sei falar esse nome, galera. Então, assim, é esse nome aqui, tá bom? Eu não sei falar. Bordeaux, não sei. E foi atropelada por uma vagonete, a qual pertencia à Companhia Nacional de Manufatura de Tabaco, desse nome que eu não sei falar. Essa atividade era desempenhada por uma companhia, porém essa companhia era instituição privada, mas só que ela realizava um serviço público. Por isso que teve que ser criado um conjunto de normas e princípios para tratar essa questão, porque uma instituição privada realizava um serviço público e causou um dano a um terceiro. Ou seja, foi com base nesse caso
caso Blanco de 1783, que se construiu as primeiras premissas para a formação do direito administrativo. E com isso, foi construído, à luz desse caso e à luz da lei do 28 pluvioso, a formação do direito administrativo, e essas são as duas referências históricas do direito administrativo. Tanto a lei do pluvioso quanto o caso Blanco de 1963 acaba sendo a origem do direito administrativo. E se cair na prova qual foi a origem do direito administrativo, você fala França, século XIX. Quais foram os dois referenciais históricos da formação do direito administrativo? O caso Blanco, de 1783, e da lei do 28 pluvioso, de 1800. Esses são os dois referenciais históricos da formação do direito administrativo. Professor, é interessante compreender esses dois institutos? É sim, galera, muito interessante compreender, para que a gente possa dar continuidade ao estudo. A gente acaba visualizando e tal a origem e conceito do direito administrativo. Por isso que é importante conhecer cada instituto e saber como esse instituto foi construído, porque se cair na questão, galera, muita gente vai errar, muita gente não sabe, muita gente não estuda esses referenciais históricos, muita gente não estuda o conceito de direito administrativo nas suas mais variadas vertentes. E o meu compromisso com vocês é promover um estudo de qualidade, galera, e um estudo mais completo possível. Eu fiquei com esse compromisso de ensinar para vocês direito administrativo, e esse compromisso meu acaba servindo para uma aula com qualidade, com base na doutrina, na jurisprudência, em princípios, na legislação, e trazer aqui o marco histórico, referenciais históricos da formação do direito administrativo, para alguns, vai colocar você na aprovação ou não, porque se cair uma questão envolvendo isso, galera, vocês vão gabaritar e muitos vão errar, tá bom? Porque não estuda a origem do direito administrativo, a formação do direito administrativo. Inclusive, a gente viu aqui nessa aula o caput do artigo 37, a gente também viu o princípio da eficiência, que acabou trazendo um novo modelo de administração pública, que é o modelo gerencial. Calma, que a gente vai estudar isso futuramente. Fique tranquilo aí, que a gente futuramente vai tratar sobre essas questões de forma mais específica, tá bom? Vamos com calma. Hoje a gente estudou a formação histórica e a próxima aula a gente vai trazer os conceitos. Quais são os conceitos do direito administrativo? Qual é o conceito que a gente trata de forma majoritária? Quais são as técnicas, os métodos, os critérios para realizar conceitos? Então, assim, a próxima aula, fiquem tranquilos, venha conosco, porque vai ser uma aula excelente sobre os conceitos do direito administrativo.